Fala pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Éder e hoje a gente vai dar continuidade sobre a aula do continente europeu que a gente vem já estudando durante todo o bimestre, na apostila 3. Então, na aula presencial eu dei um contexto geral da Europa, que eu já tinha mostrado nos vídeos, né? Mas resolvi dar uma reforçada e iniciei na aula passada, né, no vídeo passado, falando sobre as nações do leste europeu. Contextualizei o leste europeu, falei um pouco da União Soviética, que fragmentou e tornou-se países independentes, e hoje a gente vai falar de algumas nações, né? E um país que é importante dessa área do leste europeu é justamente a Polônia, que é o país que a gente vai entender um pouco hoje. A Polônia não fazia parte diretamente da União Soviética, mas ela foi aliada em alguns momentos, né? Sofreu um processo de invasão, tanto da Alemanha nazista quanto da União Soviética durante a Segunda Guerra, e depois se tornou um país com economia socialista durante boa parte do século XX, até que veio a crise na década de 80, que a gente vai ler aí no texto, na apostila de vocês. Então tá aqui a Polônia, né, encravada aqui no leste europeu, fazendo divisa com a Bielorrússia, com a Ucrânia, com a Hungria, Eslováquia e com a República Tcheca e a Alemanha, né, próxima aqui do Golfo da Bósnia, né, do Mar Báltico. Então é aqui a localização da Polônia, certo, pessoal? Então vamos lá no texto ler sobre esse país aí do leste europeu. Então vamos lá, Polônia. Durante a década de 80, aí já dá um salto aí na história da Polônia, a oposição polonesa contra o governo socialista ditatorial foi marcada por luta dos trabalhadores. Então, a Polônia, uma aliada soviética, também sofreu um processo ditatorial durante boa parte do século XX, que gerou uma revolta entre os trabalhadores, né? Principalmente os trabalhadores do setor marítimo, aí, né? Com o ativismo do Lech Walesa, né? Que foi um sindicalista, né? Que trabalhava no setor portuário e liderou uma revolta aí contra o governo ditatorial. Então, continuando aí. O principal líder de oposição foi Lech Walesa, ativista do sindicato Solidariedade, que representava os operários da região portuária de Gdansk e contava com o apoio da Igreja Católica. Fundado em 1980, esse sindicato foi um marco na luta por um sindicalismo livre da tutela do Estado. A partir do fim da ditadura, o Lech Walesa se tornou um presidente da República, né, em 1990, por meio de eleições livres. Mas seu governo teve pouco êxito. No que se refere à economia, a Polônia é uma das nações mais industrializadas do leste europeu. A industrialização esteve associada ao aproveitamento dos recursos naturais. A presença do carvão na região da Silésia, ao sul do país, favoreceu o desenvolvimento da siderurgia e metalurgia. Na costa do Mar Báltico, na região de Gdansk, desenvolveu uma construção naval. O país também é um importante produtor agrícola, com destaque para a produção de trigo e beterraba açucareira. Então, a Polônia tem alguns destaques aí no leste europeu na questão industrial, energética, né, agrícola, e a atuação do Lech Walesa, né, na indústria naval, como sindicalista, como líder sindical, se assemelha um pouco com a história do Lula, que também era um líder sindical na década de 80 e se tornou presidente. Mesma coisa com o Lech Walesa na Polônia, apesar de eles terem ideologias políticas diferentes, né, o Lula um pouco mais à esquerda e o Lech Walesa um pouco mais à direita, né, mas a história dos dois se assemelha nesse sentido, por serem líderes sindicais que se tornaram presidentes dos seus países, ok? Então ele está um leve contexto da Polônia no texto, e a atividade de vocês vai ser a seguinte: responder a questão 3. Qual era o papel do Sindicato de Solidariedade e de Lech Walesa nas transformações políticas da Polônia? Então essa é a atividade que eu deixo para a semana para vocês do nono ano, tá certo? Então é isso e até a próxima.